Olá, mulheres! Olha, tem um dilema aí que é muito comentado entre as mulheres, que é equilibrar a vida profissional e vida pessoal, porque quando a gente decide estar trabalhando fora da nossa casa, a gente tem que ter uma maior atenção aí para manter esse equilíbrio. Mas será que é possível manter esse equilíbrio da forma como a gente idealiza? Esses dias, uma amiga minha me perguntou assim: Nossa, Dani, como que você dá conta de tudo? Aí eu respondi para ela e falei assim: Eu não dou. A gente tem uma ideia de que dar conta de tudo, tudo precisa estar perfeito, tudo vai estar exatamente equilibrado, em equilíbrio. Mas quando a gente entende o que é equilíbrio, se a gente olhar para a vida, nada está estável, tudo está em movimento. Então, para a gente manter o equilíbrio, não dá para ficar sempre perfeito, sempre paradinho. Tem um exemplo bem legal para a gente entender melhor o que é equilibrar. A gente olha, por exemplo, para um malabarista, né? Uma hora ele está precisando pender mais para um lado para equilibrar os pratos, o que ele estiver equilibrando, outra hora ele precisa pender mais para o outro. Tem aquele pessoal que pratica nos parques, entre as árvores, eles colocam assim um elástico, eu acho que chama slackline. Se não for, vocês corrijam aí no comentário. Mas assim, quando a gente vai fazer andar na corda bamba ali para conseguir o equilíbrio, uma hora a gente pende para um lado, uma hora a gente pende para o outro. Mas o que faz a gente conseguir caminhar é que a hora que a gente consegue aqui, ó, e mantendo esse equilíbrio, a gente consegue andar mais. Mas tem momentos que a gente vai pender mais para um lado, mais para o outro, e assim é com a vida profissional, com a vida pessoal. A gente tem que estar tendo consciência de que tem momentos que a gente precisa estar pendendo mais aqui, ó, para dar um foco para a vida profissional, porque ela está exigindo um pouco mais, mas se eu pender muito para esse lado, eu caio da corda. Então a gente pega e olha e fala: ufa, peraí, eu dei essa atenção para cá, agora eu vou pender um pouquinho para lá e vou mantendo esse equilíbrio. Então, a gente às vezes acaba criando situações na nossa mente, nós como mulheres, de atingir a perfeição, de dar conta de tudo. E o dar conta de tudo é ser leve e buscar ter essa consciência aí de que uma hora eu vou estar focando mais em uma área, outra hora em outra, mas que eu não posso focar só em uma ou só em outra, que senão eu vou cair aí da corda, eu vou perder esse equilíbrio. E a gente torna a vida mais leve dessa forma. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Então, muitas vezes eu sempre tive essa mania aí de perfeição, de querer dar conta de tudo e achava até graça de falar: eu sou a Mulher Maravilha. A gente acaba se tornando uma pessoa sobrecarregada, a gente acaba, isso altera o nosso humor, sim, e aí a gente acaba achando que dá conta de tudo, mas a gente não tá dando conta e a gente acaba descontando, a gente fica nervosa, a gente fica brava, aí a gente começa a desanimar, começa a perder aquela empolgação, porque você não colocou o foco que precisava, de repente, no profissional, e aí você tá aqui no pessoal, mas aí você tá agoniada porque o profissional não tá fluindo. Então é a gente buscar mesmo ter essa consciência de que tá tudo bem hoje, que eu vou focar mais no profissional, aqui o pessoal vai ter que ficar alguma coisa por fazer. O legal é a gente pegar o exemplo da casa, né? A casa é um exemplo bem legal. Quem cuida da casa, ou mesmo quem tem uma ajudante. A casa tem momentos que ela precisa de foco na faxina, tem momentos que ela precisa de foco, né, em outras situações. Então vamos lá, se a gente tem uma vida profissional e ainda dá conta da casa, tem dia que você vai focar mais na parte de comida, de repente, de lavar roupa, lavar louça. Aquele dia talvez a parte aí da limpeza geral ou da organização da casa falhou, mas tá tudo bem, porque você colocou o foco em algo para fazer acontecer e depois você vai retomar o foco e tá tudo bem.
E às vezes a gente fica naquela pressão de não, tem que fazer tudo, todo dia, e dormir com a casa perfeita, e a louça tá lavada, e tá tudo. E de repente tem dias que, se você precisou colocar o foco na sua vida profissional, a louça ficou na pia. E tá tudo bem, amanhã a gente lava essa louça. O que não pode é a gente fazer uma coisa estando com a mente em outra. Aí a gente vive perdendo o equilíbrio, porque a gente não sabe para que lado vai. Então fica a dica, muitas vezes a gente está procurando estratégias para dar conta de tudo. E na verdade o que a gente precisa é estar um dia equilibrando mais uma coisa, um dia outra. E quando a gente vê, aos poucos, a gente dá conta de tudo. Tudo flui, tudo acontece, a vida é movimento. Então a pessoa que vai atravessar aquela slackline, o que ela vai fazer? Ela pode começar o começo, ela vai desequilibrando, ela pende mais para um lado, ela pende para o outro. Aí quando ela pegou o equilíbrio, ela anda mais. E depois lá no finalzinho ela também está desequilibrando. Mas tudo bem, ela fez o trajeto. E ainda assim, tem vezes que a gente vai desequilibrar e vai cair, e a gente retoma do ponto que a gente parou e dá continuidade nisso. É lembrar que a vida é movimento, ela não tá parada, a vida não vai parar para você de repente resolver uma coisa só. Tudo vai estar sempre acontecendo ao mesmo tempo. Então fica a dica aí, para de querer buscar muita estratégia. Muitas vezes a gente fica tão envolta em estratégias, em técnicas, que a gente acaba desfocando de que tem que ser leve e que cada um vai encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Então, se a gente for ver a pessoa lá tentando se equilibrar, tem pessoas que se equilibram de uma forma, tem pessoas que se equilibram de outra, tem gente que anda mais rápido naquele elástico, tem gente que anda mais devagar. Então, é dessa forma que acontece. Por exemplo, hoje eu fui fazer, depois de alguns anos, a primeira vez a minha aula de bike na academia. E aí precisa fazer a bike em pé, e depois senta, e depois mais rápido. Isso foi um movimento de eu entender assim, olha, eu não vou parar o movimento. A minha meta era fazer a aula toda. Queria ter fôlego para fazer a aula toda. A minha meta eu cumpri, mas tem momentos que eu tava um pouquinho mais devagar, tem momentos que eu tava mais rápida. E aí vale também a gente parar de comparar. Porque de repente, se eu fosse olhar para o lado, aquelas moças que já estão lá na academia já há mais tempo do que eu e estavam fazendo com mais carga, mais rápido, e se eu quiser me comparar e de repente colocar aquela carga maior ou querer fazer aquela velocidade maior do que é o meu limite, eu não ia dar conta da aula toda. E tá tudo bem, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses eu vou estar num ritmo diferente. O que foi importante para mim hoje na aula foi que eu consegui fazer a aula toda no meu ritmo, sem me comparar. E às vezes a professora, começa a querer acelerar, e eu entendia que naquele momento eu não aguentava acelerar, então eu ia no meu ritmo. E tá tudo bem, tá tudo certo. E assim é a nossa vida, é buscando esse equilíbrio aí, vida profissional, vida pessoal, no seu ritmo, no que você aguenta. Que não deixe de ser leve, que não deixe de ser alegre, que não deixe de ter gratidão aí no meio do caminho, porque também é algo importante, que não mude a nossa frequência, que a gente esteja estável com as nossas emoções, mas que o dia a dia vai ter um dia que vai exigir mais, vai ter um dia que vai exigir menos, e tá tudo bem. E assim é o legal da vida, os altos e baixos, né? Que quando a gente vê aquele equipamento lá que mede o nosso coração no hospital, se ele tiver numa linha só, é porque não tá funcionando o coração. Então a gente entender e buscar essa leveza, ter consciência de que cada pessoa tem o seu ponto de equilíbrio.